E aí, meu povo, vamos para mais uma aula por aqui. Nós estamos agora finalizando o capítulo 4 e estamos chegando no último capítulo. O último capítulo ainda vão ter 3 aulinhas, mas isso significa que nós estamos encerrando com muita maestria este capítulo, tá bom? Agora, a gente vai lá para o capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Ele vai ser curtinho, rapidinho, tranquilo para você. Se hoje o seu dia tá corrido, Deus preparou essa aula para você, tá bom? Então vamos orar e vamos embora. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse momento que nós vamos estudar a Tua Palavra e entender um pouquinho mais sobre tudo que está aqui. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então nós vamos ali para o momento em que a gente vai pro capítulo 11. E se nós pararmos para pensar nas nossas aulas anteriores, lembra o que ele fazia quando ele ia introduzir um assunto novo? Ele falava, meus irmãos, nananã, ou ele fazia perguntas. E o versículo 11 começa com o quê? Irmãos, então circula aí, irmãos. E nós temos assim, versículo 11. Não falem mal uns dos outros. Ai, vixi, falou da língua lá atrás, agora tá falando de falar mal de novo. Vixe, Tiago pegou nisso, gente. Por quê? Porque as confusões vinham disso. O povo falando mal um do outro. Aí tinha uma confusão aqui, uma contenda lá, uma guerra lá. Era isso que acontecia. E ó, ele fala assim, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão. Fala contra a lei e a julga. Brenda, o que tá acontecendo aqui? Ele tá falando que as confusões apareceram por causa das pessoas falarem mal umas das outras. E esse falar mal, ele pode ter duas vertentes aqui. Pode ser falar mal, no caso, né? Caluniar alguém em secreto, que a gente pode ver essa referência lá em Salmos 101. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia, já que essa aula é mais curtinha. Salmos 101 diz assim. Vem comigo. Salmo 101, 5. 93. 103 e 101, 5 diz assim. Vou até marcar, porque esse não tá marcado. Diz assim. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então, ele tá falando sobre calúnia e difamação de alguém em secreto, às ocultas. Então, essa é uma das raízes que está sendo direcionada aqui. Tá bom? Quando falar mal. E a outra é que tá falando sobre falar mal de alguém ali, caluniando ela em secreto. Agora, você vai ver a indicação lá em 1 Pedro, só virar uma página aí, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim, ó. Lá diz. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as obras de vocês e que vocês praticam e gloriem o Deus no dia da intervenção. E lá no 3, no versículo 16, também tem uma coisa pra gente, ó. 16. Diz assim. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados com as suas calúnias. Então, aqui, nós estamos falando sobre caluniar alguém em secreto e nós estamos falando sobre acusações incorretas. Então, essas pessoas falavam e faziam isso, falavam esse mal aqui, tá bom? E daí, a gente vai ver o que isso gera, né? Então, vamos continuar. Lá no versículo... Ainda no versículo 11, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal contra a lei. Quando a gente está falando sobre falar de alguém, estamos falando sobre a lei, a gente imagina, os teólogos informam
que, na verdade, Tiago estava pensando lá em Levíticos 19. Vamos lá para Levíticos 19. Lá em Levíticos 19. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ó, os Levítico aqui. Deixa aí que eu só vou arrumar aqui o meu negocinho. Levíticos 19. Ó, são as leis, tá? Que são trazidas aqui. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Isso daqui são... Perdão, gente, é 19 e 16. Não tem nada a ver. Aqui diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, o que está querendo dizer? Ele está falando sobre a lei, sobre Deus ser o nosso Senhor, e ele está falando, então, que se você não pode fazer isso, você está indo contra a lei. Se você está indo contra a lei, você está falando do seu irmão. É uma escadinha que é colocada aqui. Se você está julgando ele, você está colocando-se no lugar de juiz, né? E esse não é o nosso trabalho. Deus não chama a gente para sermos juízes, e muito menos advogados para ficar discutindo e brigando sobre teorias por aí. Ele chama para que nós sejamos testemunhas. E o que isso significa? Que nós falamos sobre o que nós vivemos e que as nossas experiências possam, então, interferir na vida das outras pessoas, com o que nós somos e com o que nós vivemos. Que coisa mais linda isso, né? E daí a palavra continua. Por quê? Porque aqui continua: quando você julga a lei, você não está cumprindo ela, mas está se colocando como juiz. Olha o que eu tinha te falado. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você na fila do pão? Né? Sendo que nós somos chamados para testemunhar. 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Então você fica aí falando sobre a vida dos outros, sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, sobre o que ele faz, sobre o que ele deixa de fazer, e na verdade você não sabe nem o que vai acontecer contigo amanhã. Às vezes você tá falando que ele tá fazendo errado e você vai fazer a mesma coisa, porque tu não sabe o dia de amanhã. A minha família falava: olha, tem gente que cospe pra cima e cai na testa. O que isso significa? Você tá falando do outro, tá falando que ele tá fazendo aquilo, mas na verdade daqui a pouco quem tá fazendo é você. Entendeu? E aqui continua: vocês não sabem o que lhes acontece amanhã. Segunda parte do versículo 14. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. A vida é muito simples, ela é muito breve. E o que a gente tem que fazer com isso? Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então não adianta você ficar aí se vangloriando do que você tem, do que você não tem, porque você não sabe como vai ser sua vida, você não sabe se vai ter isso amanhã. Então para de ser metido. Para de falar dos outros como se você fosse um grande juiz. E isso é muito pra mim. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui é um ditado tradicional que eles tinham, e que também tem algumas referências de Provérbios, capítulo 3 ali, enfim. Mas o que ele está querendo dizer é que a gente não pode ficar falando e não fazer. Ou a gente vê uma situação e ser omisso a ela. A omissão é tão pecado e tão crime quanto a ação. Contra a comissão, aquilo que você faz, que você quer, que você tem dolo, que você é culpado realmente por aquilo. Então aqui fica o pensamento sobre hoje, para que a gente seja mais cuidadoso com as nossas palavras, com a nossa língua, e principalmente quando isso tem a ver com outras pessoas, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau!